Bom, boa noite a todos. Começar mais uma terça-feira de estudo do livro da Gênesis, né? Nós estamos no capítulo 5, né? Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, pedindo a Deus sempre a proteção, o amparo, o alento e a espiritualidade amiga, a Jesus, que possa também nos envolver, nos intuir, e que as lições, que as inspirações possam se fazer presentes e que sirvam para nós, para os espíritos que conosco, né, também aproveitam a oportunidade de, nessa reunião fraterna, de estar estudando, compreendendo, né, que o aprendizado é da alma, não é do encarnado, mas é de todos nós, enquanto espíritos. E que a paz, a concórdia, as virtudes, a temperança, a paciência, possam ir desabrochando na medida que vamos também nos esclarecendo, que a inteligência vai aliada com o bom senso, com o discernimento, possamos guiar as nossas atitudes, né? Guiar essa vida material e as potencialidades da alma possam cada vez ficar mais claras, para que possamos todos nós, junto com o Criador, com Jesus, com os trabalhadores da casa, rumarmos para o progresso, para a felicidade e para muito trabalho, né, para o nosso desenvolvimento. E aqueles que se encontram com dificuldade, com temores, ainda meio perdidos, perambulando sem um rumo norte, que Jesus possa envolver a todos no manancial de amor, reconfortando os corações, aliviando as suas dificuldades e os seus receios. Que assim seja. Bom, eu vou colocar para projetar. Semana passada nós tivemos um imprevistozinho, né? Que caiu caiu a internet, né? Então, parou. Caiu a internet? Não. Acabou a bateria do meu computador e eu não tinha percebido. Deixa eu ver se ele está ligado agora. Então, nós paramos aqui, nós estávamos falando do item do capítulo 5, né? Antigos e modernos sistemas do mundo. Kardec está fazendo uma analogia e nós estávamos passando o item 10, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui para trás. Esse item 10, então nós passamos essas transparências, né? Onde ele vai citando algumas personalidades, né? E nós fomos trazendo algum conhecimento para que a gente pudesse nivelar o que Kardec estava falando e o que também ele estudou e se preparou para poder estar compreendendo, né, e fazendo todas as conjecturas para poder também avaliar, analisar e tirar, né, os melhores ensinamentos dentro das lições propostas. Então, nesse item 10, por mais preciosas que essas descobertas... Só um minutinho que está chegando mais uma pessoa. Abaixo. Aí. Conectando. Crispim. Boa noite, Crispim. Então, por mais preciosas que essas descobertas fossem para o progresso da ciência,
levaram cerca de 2.000 anos para se popularizar. As ideias novas, tendo apenas como meio de propagação raros manuscritos. Então, tudo que Kardec colocou aqui dos ensinamentos, né, nesse item 10, e para trás, mas principalmente nesse item 10 aqui, aonde ele vai falar aqui desde da teoria das caldeias, da Índia, do Egito, desses berços da população, né? Como que eles tinham a noção dessa cosmologia, né? Como é que funcionava no imaginário e no entendimento daqueles povos antigos, a astronomia também em si, né? Então, falamos aqui da astronomia egípcia, da deusa Nut, né, que é o firmamento, do deus Sul, né, que sustentava e suportava tudo isso, e que era separado pela terra, né, que era o seu amante ali, nessa figura, o movimento que foi descoberto, né, e o movimento de processão, falou aqui de Tales de Mileto, na Ásia Menor, né, nós comentamos. Aí ele vai citar também Pitágoras, não é? Então ele vai fazer uma varredura, e percebam que nós estamos aqui, Pitágoras, eu vou arredondar, né? Aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? Então, quando ele fala que está quase, né, há mais de 2.000 anos, né, esses conhecimentos ficaram ali em alguns manuscritos, né, ele não está sendo leviano, né? Porque mesmo aqui em Hiparco de Alexandria, né, onde ele fez lá o astrolábio, são 160 anos antes de Cristo, né? Então, esses conhecimentos, eles realmente ficaram, até se popularizarem, isso levou cerca de 2.000 anos. Essas ideias novas, que na verdade não eram novas, né, elas se popularizaram, né, elas tinham o meio de propagação, era o manuscrito, né, que tinha que ir ali, ainda tinha que ter cópia manual, né, e era um ou outro, isso também não era disseminado, era muito pontual. Então, esses conhecimentos eram conhecimentos valiosos, que depois, né, lá na frente, o que ele vai falar aqui? Olha, né, essas ideias novas, tendo apenas como meio de propagação raros, né, muito poucos manuscritos, permaneciam restritas como patrimônio de filósofos. Quase ninguém tinha acesso. Que as ensinavam a discípulos privilegiados, porque os ensinamentos, nós formos pegar desde Sócrates, Platão, o grupo, né, que eles estavam ensinando era um grupo pequeno. Se nós pegarmos Jesus, ele estava ensinando para 12 apóstolos, né? Que mesmo que ele reunia ali 500 da Galileia, né, mas eram 500, e teve ali uma instrução, né? Então, era pouca gente perto da humanidade, né? Então, isso ensinava a discípulos privilegiados, porque eram discípulos que tinham contato com o mestre, né? Ou numa escola de Alexandria, ou na escola de Pitágoras, e aquele grupinho onde eles ensinavam, né? Isso ia se passando de geração para geração, com os manuscritos. Quem conseguia e tinha acesso à leitura também eram poucos, né? Então, o povo, que ninguém pensava em esclarecer, né? O geral não tinha acesso à instrução, à leitura, a instrução mesmo, né? Essa parte de desenvolvimento do intelecto e de potencialidades. O homem era um trabalhador braçal que servia para aquela finalidade e ele vivia aquilo, né? Então, ele não tirava proveito dessas ideias, né, desses conceitos, né? Eles continuando a alimentar das velhas crenças. Então, o que ficava? Ficava a simbologia, né,
os referentes das velhas crenças do imaginário coletivo, né, aonde era muito organizado em figuras mitológicas com características humanas que tinham a finalidade maior de frear as paixões por medo, né, por punição. Isso foi Kardec já colocou lá para trás. Então, se nós formos pegar aqui, né, o século XIV, não é? Então, vamos pegar ali mais ou menos, né, quando Portugal começa a desenvolver a parte marítima, né, das embarcações, existe uma escola lá. E quem tinha no planeta conhecimento cartográfico, que tinha conhecimento de utilizar mesmo esse astrolábico aqui, né? Astrolábio de Hiparco, né? Então, isso tudo só foi mesmo começar a se vulgarizar a partir disso. E Portugal, por ser um país muito pequeno, ele se destacou porque ele detinha esses conhecimentos. E ele tinha também cartas cartográficas, cartas marítimas, referências, né? Às vezes até coisas intuitivas, onde eles tinham essas anotações, onde eles buscavam isso. Então, esse conhecimento do século XV, o astrolábio, a bússola, o quadrante, a carta de Portulano, né, começa a ter uma utilização como uma ferramenta, como a gente usa hoje o GPS, né, para podermos nos guiar, nortear as nossas aventuras diárias fora de casa. Para eles, naquela época, né, essas ferramentas faziam bastante diferença, né? Então, não foi à toa que Portugal se destacou, porque ele tinha esse conhecimento, né, adquirido. E no item 11, olha, vocês vão falando aí, hein? Qualquer coisa. Tá? No item 11, por volta de 140 de Cristo, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode chamar de misto, né? A qual leva seu nome. Durante aproximadamente 15 séculos, foi o único adotado pelo mundo civilizado, né? Essa teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no início da era cristã, defendida em seu livro intitulado Alma Gesto. Conforme essa teoria, a Terra está no centro do sistema solar e os demais astros orbitam ao redor da Terra. Então, esse sistema do geocentrismo, percebam que isso ficou quase 15 séculos, né? Então, quando nós estamos falando aqui do século 14, né, com Portugal, ainda, né, era muito forte aqui, 1.500 anos, né, muito forte e o único sistema adotado pelo mundo, né? Então, isso fez com que todas as teorias, né, da filosofia, da religião, né, dominante e dos ensinamentos nas escolas que tinha, né? Boa noite, Alba. Ela estava centralizada nessa parte da teoria geocêntrica. Então, isso nós temos que entender isso, né? E aí depois Kardec vai colocar aqui, né, que vai mudar
esse sistema ele vai mudando, né? Ele passa por uma misturada para depois ele paulatinamente esse conhecimento e se aprofundando, melhorando para nós na humanidade, né? O que Kardec está falando aqui? E que época? A criação da Biblioteca de Alexandria, né? Ela foi fundada em 331 a.C., por Alexandre o Grande. O próprio rei macedônio escolheu sua localização, fez o traçado urbano e a batizou com o seu nome. Não é? Lembrando aqui que teve uma destruição da Biblioteca de Alexandria, né? Onde sofreu um grande incêndio, mais ou menos ali 48 anos antes de Cristo, né? Quando o imperador Júlio César mandou atacar a cidade. Então, imagina o prejuízo ali, né? Que acabou ocorrendo para a própria civilização como um todo, né? Então, conforme o sistema de Ptolomeu, continua Kardec, a Terra é uma esfera no centro do universo, que é o geocentrismo. Ela se comporia de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Então, esse conceito perdurou por quase 15 séculos. Então, quando a gente fala dos 4 elementos, né, que a espiritualidade vem falar assim, olha, o que nós estamos tratando aqui é da quintessência, o que eles estão apontando? Olha, a quintessência não é da natureza, né? Ali até então o que a gente tem que é a matéria em si, né? Que é a terra, a água, o fogo, né? E o ar, mas é o quinto elemento. Então, quando a espiritualidade está trazendo, né, que o que eles estão abordando e o que eles estão nos revelando são leis que regem o universo, e quando eles tratam do plano espiritual, eles estão falando assim, olha, nós estamos falando de um ambiente que é de outra natureza. A natureza aqui que nós somos e aonde nós estamos inseridos, ela difere da natureza do encarnado, né? Então, isso, a gente entendendo um pouco isso na Gênesis agora, a gente vai entender por que eles falam por que o perispírito é a quintessência, né? Por que Jesus fala, meu reino não é desse mundo? Por que eles falam, olha, o perispírito não tem semelhança com os órgãos, com os condutos, com a composição do corpo físico. Olha, é de outra natureza, é outra referência. E então, eles toda hora, eles estão separando isso, porque separar isso para a compreensão, né, ele é salutar. Nós não conseguimos separar, fazer essa dissociação, né? Eu não consigo separar o meu espírito do meu corpo, né? Aqui da carne, não dá. Mas eu consigo começar a compreender o que se passa na matéria, o que se passa com o corpo, o que se passa com a fisiologia, né? Como que isso se comporta e o que se passa com a percepção, com as características, com os caracteres, com a composição da alma, né? E aí isso vai ajudar a inteligência que nós já estamos desenvolvendo, a desenvolver o senso moral, aonde o espírito, né, terá a condição de vencer o mundo, na palavra do Cristo. Olha, eu venci o mundo. Que mundo que ele está falando? Eu venci o mundo material, né, encarnado, né? Então, olha, eu sou a prova viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque eu sou a prova viva que dá para fazer. Porque Jesus, o modelo... Quando Kardec faz a pergunta, quem é o modelo na Terra, né, como referência de virtude, a espiritualidade traz Jesus, mas não é o Jesus perfeito, criador, né, do sistema solar e governador da Terra.
ele traz o Jesus possível de sermos, encarnado. Então, e isso é uma coisa palpável, porque se eu jogo o entendimento que eu tenho que ser Jesus nas qualidades, das potencialidades que ele já obteve, fica muito distante. E aí eu me frustro, porque eu não vou conseguir fazer nada do que ele faz. Mas se eu tenho a referência do Cristo como aquele homem encarnado que viveu vicissitudes, viveu as dores, né, os males físicos e venceu, isso eu também consigo fazer. Então, nesse primeiro momento, quando a gente está deixando o homem velho para completar o Cristo, não é completar o Cristo na sua totalidade do que ele é em essência, mas do que ele foi encarnado. Então, nesse sentido, fica muito mais próximo para que eu possa aprender por imitação, né? por presença, por exemplo, né? Porque são coisas que ele traz no seu dia a dia, com a sua didática, com a sua dinâmica, coisas possíveis, né? De falar, olha, vai lutando aqui que dá certo, né? Então, essa referência eu acho bacana. Então, esses 4 elementos, eles são muito fortes e perduraram por mais de 15 séculos, né? Tem muita corrente ainda até hoje, né, defendendo isso. Haja visto a nossa ciência, a nossa educação, né? Tudo está ligado aos 4 elementos, aonde tem uma força muito grande para não reconhecer Deus, nem a alma, e nem qualidades para desenvolver essa alma. Pelo contrário, tudo fazendo para que a gente cada vez mais fique aprisionado na terra, fique aprisionado no fogo, na água e no ar, no sentido de o materialismo imperando, né, com esses 4 elementos. E aí faz com que abafe, sufoque o desenvolvimento espiritual. Porque se o desenvolvimento espiritual nosso, o objetivo é desenvolver os caracteres do homem de bem, que é os hábitos adquiridos, que vão apontar para a inclinação das virtudes, né? Eu vou ter que usar o corpo para atingir esse objetivo, mas eu não posso sufocar as potencialidades da alma. Então, cada vez que eu mato todas as potencialidades da alma, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a minha vida ela fique circunscrita aos elementos materiais. Então, eu vivo 100% a matéria. Isso não é bom, porque eu poderia desenvolver mais rápido se eu olhar também para o lado espiritual, né? Então, a gente vê essa guerra, né? Essa queda de braço de não deixar o despertar da humanidade ainda está em jogo, né? Se vocês quiserem falando aí, fique à vontade, hein? Nós estamos aqui. A segunda região, né, chamada etérea, compreendia 11 céus. Então, o que ele está? Kardec está voltando aqui, né? Eu fiz um adendo aqui né, da Biblioteca de Alexandria, mas ele está falando de Ptolomeu, do geocentrismo, e aí ele vai falar que é o seguinte: existe a Terra, né? E a segunda região, chamada etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, né? O de Mercúrio, o de Vênus. Então, aqui, ó, Mercúrio, Vênus, aí depois tinha o Sol, aí depois tinha Marte, depois tinha Júpiter,
depois tinha Saturno. Olha, essa parte aqui está certinho com a descrição que Kardec faz, né? E das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida, transparente, do segundo cristalino, e, finalmente, do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores, e os faziam realizar uma revolução de 24 horas. Então, o homem ia moldando com as possibilidades de visualização, do que ele tinha ali de observação, ele ia criando o sistema que ele ia compreendendo, ele ia entendendo e ia fazendo alguma lógica ali para poder trazer esses conceitos. Então, isso perdurou por 1.500 anos. Além dos 11 céus, também tinha na teoria ali, né, estava o empíreo, a morada dos bem-aventurados. Denominação tirada do grego, né, pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz, como fogo. Então, são pinturas aqui, né, simbologias da época, aonde a Terra era o centro do universo e tudo girava ao redor desse tipo de conhecimento. A crença em vários céus, continua Kardec, superpostos, prevaleceu por longo tempo, mas variando sobre o número deles. O sétimo era geralmente visto como o mais elevado. Vem daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que for elevado ao terceiro céu. Então, dentro daquela teoria, né, do nosso amigo aqui, Ptolomeu, nós temos aqui já as simbologias, as referências, pintando aqui o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu, aonde estaria o trono de Deus e o Cordeiro de Deus, né? E o terceiro céu seria o paraíso, o segundo céu seria o astronômico, o segundo, né, o primeiro céu, o atmosférico, tem uma ligação aqui, o caminho da vida do Cristo. Então, tinha toda uma explicação ali para justificar toda essa teoria. É isso que Kardec está nos colocando. Então, segundo, continua Kardec, Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, particulares, maiores ou menores, segundo seu distanciamento do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Esta última avaliação denota conhecimento da precessão dos equinócios, que efetivamente se completa em aproximadamente 25.000 anos. Então, no item 12, Kardec vai falar aqui de Copérnico, né? No início do século XVI, né? Copérnico, um célebre astrônomo, nascido na Prússia, em Tours, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras e tornou público um sistema que, confirmando a cada dia por novas observações, foi favoravelmente acolhido e não demorou a suplantar, né? Ele se sobrepôs, né, o de Ptolomeu. Né? O de Ptolomeu aqui o Ptolomeu era o geocentrismo. Né? Então, o que o Copérnico propôs, né, segundo esse sistema, não a Terra está no centro, mas o Sol está no centro. E os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Então, aqui começa, né? Aqui nós temos aqui o sistema de Ptolomeu, né, onde a Terra é o centro do universo, né, porque a referência aqui é a Terra ser o centro do universo. Copérnico já fala assim, olha, é o Sol, né,
que é o centro do universo, não a Terra. E aí ele começa a jogar os planetas e a Lua como um satélite da Terra. Mas ainda ele fala que é em órbita circular, né? E depois nós vamos ter um outro sistema, que é o de Kepler, né? Que aí vai é elíptica, e não é o Sol que é o centro do universo, né? O universo, nós não sabemos onde que está o centro dele. Então, todos esses conhecimentos eles foram sendo progressivamente avançando. Um século mais tarde, afirma Kardec, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. Em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções. Verificou que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol e são esferas semelhantes à Terra. Observou suas faces e determinou a duração de sua rotação sobre o seu eixo. Desse modo, por meio de provas materiais, sancionou definitivamente o sistema conhecido por Copérnico, né? Então, nós temos aqui o geocentrismo, o heliocentrismo, né? Então, nós vamos ter aqui Galileu, só para referência de data, 1564, né? Defendeu o heliocentrismo, né? A Igreja Católica, ali na época de Galileu, passa a condenar o heliocentrismo, tem uma briga ali. Dizem que Galileu também era meio amigo do Papa ali, então fizeram um acordo, né? Ó, você não fala mais disso, e tiraram ele da prisão, porque acho que ele era da família, mas... né? E se ele também não fizesse isso, seria punido. Então, por isso, por insistir em suas ideias, Galileu quase é condenado à morte pela Inquisição. Então, passava a ser uma heresia, porque o geocentrismo, como estava muito alinhado com os preceitos dos dogmas da igreja, você questionar dogma é uma coisa que não é para se discutir. Então, quando você propõe alguma coisa que vai abalar ou resvalar, né, ou questionar pura e simplesmente um dogma, você é tratado como um herege e você é proibido de fazer isso. E a punição poderia ser ali a morte, né? Então, desde então, desmoronou o sistema dos céus superpostos. Então, o que Kardec fala aqui? Olha, desde então, desmoronou, caiu por terra, né, o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados. O Sol como sendo uma estrela no centro de um turbilhão de planetas que lhes estão sujeitos e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centros de outros sistemas planetários, né? Eles estavam ali no início dos estudos, né? Então, o próprio Kardec fala, olha, esse sistema de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, esquece isso, né? Que isso aí já desmoronou. As estrelas não estão mais confinadas em uma região da esfera celeste, né? Não está ali na abóboda fixa, né? Mas irregularmente disseminadas pelo espaço sem fim. Aquelas que pareciam se tocar estão a distância incomensuráveis uma das outras. As menores, em aparência, são as mais afastadas de nós, as mais volumosas, as que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Então, hoje a gente já sabe, né, que não tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, no sentido de ser a coisa para cima, para baixo, não tem esse negócio. São várias estrelas, cada estrela é um sol, e cada estrela dessa tem também um sistema solar que tem vários planetas, e cada... Então, o negócio tende aí para... Né, não dá para contar isso. Os grupos
aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas em uma grande área, ou as árvores de uma floresta, para um observador colocado em um ponto fixo distante. Na realidade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos viajar para a região de uma dessas constelações, à medida que se nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos agrupamentos, né, se formariam aos nossos olhos. Então, a gente vê assim pelo ponto de vista, mas a partir do momento que você avança, isso vai mudando, né, de posição. Então, por isso que ele fala assim, olha, esses agrupamentos não são bem agrupamentos. Porque a hora que você vai mergulhando, a coisa, né, ela é generalizada. O que Kardec está apontando aqui? Olha, não é, às vezes a coisa não é localizada, né? Aos olhos parece assim, mas a hora que você for, você vai ver que tem uma sequência lógica ali e tem uma constância, né? Então, é isso que ele está dando a entender aqui, né? Então, desde que esses agrupamentos de estrela só existem na aparência, olha o que ele fala aqui, o que ele está pegando aqui, né? Conforme você avança, né, as coisas vão mudando de cenário, né? Então, você vai lá, ela é uma imagem, né? Então, o que Kardec vai falar aqui? Desde que esses agrupamentos de estrela só existem na aparência, o significado de uma crença vulgar, supersticiosa, lhes atribuiu é ilusória, né? Então, o que Kardec está trazendo? Olha, essas coisinhas aqui que se formam, que lá para trás deram um monte de nome, um monte de significado, um monte de simbologia, a partir do momento que se conhece o que é em verdade, vai ficar claro. Meu celular fica me escutando aqui que eu falo, né? Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem na aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhe atribuiu é ilusório. E sua influência só pode existir na imaginação. É o que Kardec nos traz. Então, para distinguir as constelações, deram ela nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa, ou Carruagem de Davi, né? Pequena Ursa, Líria, etc. Então, tem aqui as constelações, né? Tem os desenhos aqui. E que foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na maioria fantasiosa, não tendo nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas, seria inútil procurar essas figuras no céu. Então, tudo isso advém de aprendizados, de ensinamentos que a humanidade, ao longo dos períodos, vão tendo, né, desdobramento a partir da inteligência, da compreensão, né, das referências, do imaginário coletivo, né, da onde aquele povo está inserido, o que tinha por trás de mitologia, né, para poder fazer a referência aqui a um touro, a um escorpião, a uma líria, a um leão e assim por diante, né? A crença na influência das constelações, sobretudo aquelas que constituem os 12 signos dos zodíacos, vem da ideia ligada ao nome que elas têm. Se a que é chamada leão tivesse sido denominada asno ou ovelha, teria certamente lhes atribuído outra influência. Então, aqui nós temos aqui, os 12 símbolos do zodíaco, né? Acho que eu não peguei a figura. Eu estava separando aqui, eu não peguei.
tem tipo uma mandala, né, dos 12 símbolos do zodíaco. Então, o que Kardec vai estar partindo aqui para o fechamento, né? A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desaparecem para sempre, né? Ou deveriam desaparecer, né? A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. A história conta as lutas que esses homens de gênios tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo, né? Os espíritos de sistemas, né? Os sectários, você não pode questionar, você não pode dialogar, é sempre aquilo é fixo, inconteste, quase que um dogmatismo, né? Interessados em manter os erros sobre os quais haviam fundado suas crenças, supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Você revê um conceito a partir do momento quando um grupo, né, um segmento vende aquilo como uma verdade universal. Você rever isso precisa de humildade, né? Precisa de reflexão e precisa abaixar o ego. E isso nem sempre é fácil, né? Então, às vezes, as pessoas, né, o mundo ou muito dos dogmas, eles querem se sustentar por medo de, ao ser revisto, eles tragam prejuízo, que na maioria das vezes é uma ilusão, né? Não vai trazer prejuízo. O homem tem que avançar, tem que evoluir, né? Nós estamos ainda na infância da nossa evolução, então tem muita coisa para a gente ainda descobrir, né, do que já existe. Então, isso é uma lição para nós também, né? Porque se nós queremos defender, né, todas as ilusões que eu já vivi na minha vida, né, e trazer um espírito sectário aqui, né, de dogmatismo, eu não vou crescer, né? Então, se eu tiver o interesse de manter a mesma ideologia ou as mesmas crenças que eu tinha com 20 anos, eu vou continuar ainda tendo muito trabalho, porque eu vou ter que arrumar um monte de justificação para manter uma coisa que já não cabe mais na lógica, na razão, não passa nem não ter mais sanidade, né? Ela vai pulando, forçando, tensionando a muito embate, muita disputa, muita guerra e muita mentira para manter esse erro sobre as quais haviam fundado crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de vários milhares de anos. O que Kardec está falando aqui? Olha, Galileu inventou lá o telescópio, né? Então, com esse... Foi Galileu? Foi, né? Não errei, não, né? Vou voltar para trás aqui. Galileu inventou o telescópio, não foi Copérnico. Então, um instrumento de observação com mais precisão foi suficiente, e um instrumento óptico, né? Um instrumento que potencializou a amplitude da visão, né? Ele foi suficiente para derrubar uma construção de vários milhares de anos. Nós estamos falando aqui de coisas, sei lá, quantos anos, né? Fundamentados em equívocos, em ideias hipotéticas, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público inteirou-se das ideias novas e começou a não mais se deixar enganar por fantasias e tomava parte na luta. Esta não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral, que tomava consciência da verdade, não é?
na célebre frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Libertará da ignorância, né? Tanto no âmbito intelectual, por falta de conhecimento, mesmo científico, mas também da ignorância moral, né? Porque a ignorância moral vai fazer com que nós não consigamos conduzir-se por nós mesmos, né, na escolha entre o bem e o mal. E se eu não consigo escolher por mim mesmo, eu não sou responsável pelos meus atos. Então, o processo da evolução, ela se faz, os tempos são chegados, né? As coisas já estão às claras, então nós somos cada vez mais responsáveis pelas nossas atitudes. A quem é mais dado, mais será cobrado. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais desenvolvimento intelectual, quanto mais envergadura, raio de ação, de análise, de conjecturas, de bom senso, de lógica e de razão, mais responsabilidade pelas minhas ações, porque eu vou compreender o que é bom, o que é ruim, o que prejudica, o que não prejudica, e aí eu vou tomar decisão. E eu tomando essa decisão, né, eu serei responsável por esse desenvolvimento, né, por esse ato. Eu não sou responsável pelas consequências do meu ato, porque eu não tenho a envergadura, por exemplo, do Cristo para poder fazer uma análise de um ato que eu estou julgando como bom dentro da minha capacidade intelectiva, né? E ela pode trazer uma consequência maléfica. Então, eu sou julgado, né, por mim mesmo pela a minha desenvoltura naquele ato ou naquele hábito adquirido através do meu conhecimento. Agora, se esse meu conhecimento não está na totalidade e vai trazer, mesmo eu achando que eu estou 100% no bem, ele vai ter uma reverberação, uma consequência não tão boa para alguma outra pessoa, isso é muito minimizado, porque eu não tenho essa consciência. Então, a responsabilidade pelos atos, quando Kardec pergunta para a espiritualidade, ela é diretamente relacionada ao desenvolvimento da inteligência, do livre-arbítrio e do desenvolvimento moral. E isso vai variando ao infinito, porque cada um está numa posição, cada um tem uma situação, e o que às vezes é o correto para mim não é o correto para o Ravazzi, ou não é o correto para a Elaine, e para a Elvia, e assim por diante. Então, as coisas, elas têm que ser enquadradas dentro de uma contextualização, dentro de uma circunstância, né? Nós já conversamos sobre isso. Ó, é correto ou não correto salvar uma vida que está afogando num rio? Não é? Como é que nós vamos ter? Que regra que nós vamos adotar? Né? Se eu sei nadar, é uma coisa. E se eu não sei nadar? E se eu sei nadar e eu estou com uma criança de colo, né? E eu estou no meio de uma mata sozinho? E se eu sei nadar, estou com uma criança de colo e está chovendo e não tem aonde eu obrigar a criança para eu deixar a criança e pular lá a salvar? Então, eu vou deixar o certo pelo duvidoso. Então, essas análises, elas são coisas que vão nos apresentando ao longo da vida que não tem uma fórmula. Por isso que o Espiritismo não traz regra de conduta. Por isso que o Cristo não trouxe norma de desempenho. Ele trouxe apontamento, ele trouxe, dizem, olha, vá e não peques mais. A referência somos nós. Né? A moral que o Cristo está falando é uma moral interna, é uma moral autônoma, uma moral, na palavra de Herculano, é a moral endógena, né? Interna. Na palavra de Kant, é a moral autônoma. Na palavra de Platão, moral autônoma. De Rousseau, moral autônoma. Pestalozzi, moral autônoma. E o Cristo, né?
moral interna, aonde está... Aí a espiritualidade, né? Que moral que a espiritualidade traz, né? E essa é uma questão de fundo, porque no final do Livro dos Espíritos, ainda Kardec está tentando tirar isso. E a espiritualidade fala, olha, todo erro está por não estar muito claro a noção de bem e de mal. E eles vão falar no finalzinho do Livro dos Espíritos, lá para a questão quase 1000 e pouquinho, né? Que o problema é de conhecimento do bem e do mal. O problema é de saber diferenciar essa moral que o Cristo está trazendo, que é a moral, né, de Sócrates e Platão, como a própria espiritualidade traz. A moral do Cristo é a moral idêntica ao Sócrates e Platão. Por isso que Sócrates e Platão são os precursores do Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá, na introdução, né, a moral do Cristo de Sócrates e Platão. Kardec vai fazer 22 comparações de passagens de Sócrates e Platão e a comparação com a verossimilhança do Espiritismo, né? E o que Kardec está falando para nós? Olha, e ele fala na Revista Espírita, tem coisas aqui, principalmente no livro da República, que eu não conhecia. Kardec é lúcido. Ele fala assim, olha, eu desconhecia que o Sócrates e Platão estavam falando disso. E o que ele faz? Ele vai estudar. E aí, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, essas 22 comparações. E o que ele está falando? Mas acabou as comparações? Não. Ele só deu um pontapé inicial, falando para nós assim, ó, continue o trabalho. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que estar compreendendo para poder estar melhor analisando o que ele está trazendo, por que ele está falando desses antigos e modernos sistemas do mundo, o que isso vai impactar, né, no desenvolvimento moral. Porque se toda a obra do Espiritismo ela tem a finalidade útil, né, de ser útil para o ser humano no sentido de desenvolver moralmente, né, nós precisamos estar um olhar sempre não perdendo essa referência, né? Então, Kardec ele está trazendo com isso, olha, as referências do passado, os símbolos do passado, os significados do passado, com os modernos sistemas do mundo, vai colocando o homem num novo patamar, com uma nova possibilidade, com novos horizontes, que vai fazendo com que o desenvolvimento vá cada vez se ampliando. Então, o que a gente poderia fazer um paralelo aqui, como os sistemas do planeta era pontos superpostos, né? Onde ele vai falar que isso aqui era um sistema ilusório, para nós também. Agora, com um instrumento, né? Poderemos já adiantar aqui, com um instrumento, que não é o instrumento óptico, mas o instrumento trazido pela espiritualidade, né? Revelado, que é a mediunidade, vai ser o instrumento que proporcionará ao Espiritismo fazer com que o sistema filosófico teórico, o Espiritismo entre agora na filosofia, na metafísica experimental. E qual é o instrumento? É onde ele está apontando. Então, um instrumento lá para trás, de Galileu, né, em 1600, ele foi suficiente para derrubar vários milhares de anos, né, de uma
como que ele fala aqui, de um sectarismo, de uma crença fundada supostamente em bases inabaláveis. Né? Então, graças à imprensa, graças a isso poder chegar a mais gente, o público, o povo, né, a maioria, começou a inteirar-se dessas ideias e começou a não deixar enganar por fantasia. O que não é deixar enganar por fantasia? É você colocar-se acima desses regramentos externos, aonde o teu entendimento, a tua compreensão começa a ser o teu norte, o teu posicionamento no mundo para enfrentar as adversidades, as dificuldades, o teu transitar no planeta. Né? Então, começa a você ser regrado por coisas externas, e aí, com o conhecimento, com o entendimento, com a verdade desabrochando, você começa a conflitar com esses velhos sistemas, né? Enganados por fantasias. E aí começa a fazer o quê? A pessoa que se posiciona, ela toma parte na luta. Esta não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral. Começa a ficar impossível, que tomava consciência da verdade. Como é grande o universo diante das mesquinhas dimensões que lhes atribuíam nossos pais. Como a obra de Deus é sublime, como a vemos realizar-se em concordância com as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços de talentos, quanto devotamento foi necessário, né, para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda da ignorância. Estava aberto o caminho, daí para frente, por onde ilustres e numerosos sábios entraria para completar a obra inicial. Kepler, na Alemanha, descobriu as célebres leis que levam seu nome e, com o auxílio dela, verificou que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei da gravitação universal. Laplace, na França, criou a mecânica celeste e a astronomia. Enfim, não é mais um sistema criado sob conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim está assentada uma das pedras fundamentais da Gênesis. Então, esse novo sistema, baseado nas verificações, das hipóteses, das observações, né, validadas pelos instrumentais e pelos cálculos desenvolvidos da geometria, né, da trigonometria e assim por diante, né, desde Pitágoras lá para trás, o homem vai compreendendo, através do seu desenvolvimento, as leis da natureza. Que, por trás de tudo isso, ele vai descobrindo as leis divinas. Então, essa parte da Gênesis, Kardec está dando uma introdução para que nós possamos verificar que, às vezes, demora lá 2, 3, 4 mil anos para o desenvolvimento da inteligência, nessa infância ainda, e aí um instrumento, né, o telescópio, ele põe por terra, mas o fato aqui não é pôr por terra a mitologia, a ignorância, o simbolismo, as fantasias. É a maravilha de que o que se desabrocha, o que está para frente, agora as oportunidades que se apresentam. É esse o ensinamento. E aí Kardec vai, ao longo dessa obra,
colocar todas as potencialidades, né, que o espiritismo experimental vem trazer como revelação, né, e como ensinamento, para que nós possamos apreender isso, utilizando as ciências da matéria que nos compete. Não compete a espiritualidade da fórmula da vacina do Covid, nada disso, né? Materializar aqui a cesta básica para ajudar quem está com fome, isso aí, né? É uma visão ainda que nós precisamos bem compreender, né? Deus não age na matéria, fica muito claro isso, né? E nós precisamos perceber a grandeza desse Deus, que rege e regulamenta todos os nossos atos por lei, como está no Livro dos Espíritos. Não estou inventando nada aqui. Então, isso faz com que agora, com esse pequeno aprendizado, nós possamos nos posicionar perante ao Espiritismo e perante aos Espíritos, que são os professores, reveladores, né, que vão nos contar as suas histórias, que vão poder fazer um paralelo, para que a gente possa aprender como diz lá no começo do Livro dos Médiuns, na introdução, Kardec coloca, com a finalidade do desenvolvimento moral do ser humano. Porque se não for para isso, nós estamos fadados ao fracasso, ao fanatismo, subjugação, possessão, o que quiser, de influenciação negativa, porque forças iguais, mal intencionadas, vão estar se completando. Então, você não tem um bom resultado, você tem um mau resultado. Então, navegar no espiritismo, principalmente na sua parte experimental, com intenção dos 4 elementos, né? Tirar o melhor prazer da terra, do fogo, da água, do ar, do corpo, das paixões, né? Das inclinações fisiológicas, eu estou me perdendo. Então, eu acho que é um pouco disso que Kardec está trazendo aqui. Eu acho que eu acabei não preparando aqui o capítulo 6 e nós acabamos o capítulo 5. Mas está faltando aí uns 20 minutinhos, eu acho que a gente poderia... Eu vou parar de apresentar aqui, de compartilhar, e a gente pode bater um papo, de repente vocês têm alguma dúvida, alguma ideia, né? Alguma pergunta. Se também do jeito que está fazendo está bom, está ruim, muda, né? Aqui, ó, a ideia é estudar junto. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguma colaboração? Ravazzi, Marcos, Elaine, Márcia, Marilena, Élvia. Para mim está tudo perfeito. Perfeito. Ainda não estamos longe, né? Mas no que dá conta, né? Tá bom. Podemos tentar fazer né? Eu acho que é legal o que você tocou, né? Porque, embora a gente não conseguimos atingir a perfeição suprema, mas nós podemos nos esforçar nas nossas atividades diárias de tentar fazer a perfeição por excelência. Seja onde for, né, Elaine? Se eu estiver varrendo a casa, que eu faça com excelência. Se eu estiver fazendo uma comida, que eu faça com excelência. Se eu estiver dando aula, que eu faça com excelência. Ela é professora, então preciso provocar ela, né? O Crispim, né? Advogado, se está advogando, que faça com excelência, né? Se eu estou construindo, que eu faça com excelência. Porque se eu não o fizer, com conhecimento de causa, eu sou responsável pela consequência, porque eu fui negligente. Então, por isso que Kardec fala que a espiritualidade vai falar assim, nós somos, nesse momento, responsável pelo bem que não fizemos. Mas o bem que não fizemos, o bem que nós damos conta de enxergar. Não o bem do Cristo. No Cristo como aquele, né? O governador do planeta Terra, mas
aquilo que eu sou, aquilo que eu compreendi, aquilo que eu aprendi. Né? Então, acho que isso é bacana, né? O Marcos está lá no banco, ó, vou fazer com excelência. Então, se a gente se portar dessa maneira, é uma maneira da nossa evolução, e é a nossa evolução mais rápida, porque aí nós vamos nos analisando, vamos verificando, vamos nos conhecendo. Às vezes eu fico mais nervoso, fico mais irritado, às vezes, por que eu respondi ali com um patrão, com um funcionário, com um colega, né? Por que eu tratei um aluno assim, o outro não, mas o que aconteceu? Então, eu acho que se a gente buscar essa perfeição, né, Elaine, é bacana porque nós vamos nos autoconstruindo, né? Então, essa reforma íntima, ela não é aquela reforma buscada no livro, como Kardec vai falar, mas a educação de transformar, através dos hábitos adquiridos, um homem de bem. Não é isso aí? Isso mesmo. Mesmo que, por exemplo, dentro de uma profissão, às vezes eu não estou exercendo aquilo que eu queria, mas nós temos obrigação de tentar fazer melhor. Já que se pôs a fazer, né? Ou então Sim. larga e vai ser feliz na onde gosta, né, Elaine? Mas, Isso aí. que também é porque o mal profissional, ele acaba prejudicando, ele deixa de fazer o bem e começa a fazer o mal, né? Aliás, não mal profissional, em tudo na vida, né? Não, tudo por isso que até quando a gente faz a caridade de maneira ruim, que faz por, né, para se aparecer ou para, sei lá, né, tantas outras maneiras aí, faço porque eu quero fazer parte daquele grupo e acaba não fazendo bem, né? Até uma interessante, você está falando, fazer de forma leviana, né? Você faz, mas você faz por obrigação, faz forçado, faz um negócio que não é o ideal, né? O ideal é a gente. Por isso que eu acho que Jesus fala assim: olha, a hora que você fizer as coisas, faça de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu espírito. Né? Ele engloba ali todo o teu físico, né? Toda a tua potencialidade espiritual e toda a tua capacidade de conexão com o que há de melhor. Né? Acho que isso é bonito. Sim, às vezes algumas pessoas, né, têm alguma atitude que nós pensamos, poxa, podia fazer melhor, mas o melhor que ela poderia fazer, ela deu o máximo da capacidade dela, né? Então, isso que é importante. É isso aí. Ok? Mais alguma ajuda aí? Alguém quer fazer a prece? Eu faço, Arthur. Então vai, Ela. Elevamos os nossos pensamentos ao mais alto para agradecer, em primeiro lugar, ao Pai Todo-Poderoso, que possibilitou a vida e toda a criação do mundo material, para que através dele pudesse nos desenvolver e evoluirmos. Obrigado ao nosso Mestre Jesus, que aportou a este mundo há mais de 2000 anos atrás, trazendo o seu exemplo de como deveríamos nos portar, como deveríamos agir, para que pudéssemos alcançar um dia o patamar dos espíritos evoluídos. Obrigada também aos nossos mentores, que estão sempre conosco, nos nossos pensamentos, nos envolvendo, nos influenciando sempre para o bem, para o bom caminho. Obrigada a todos, a equipe de encarnados e desencarnados que participaram deste estudo. Que possamos ter uma ótima semana, que assim seja. Valeu. Para